Jornal da Cidade. Agora vamos discutir sobre um assunto polêmico, o projeto de lei aprovado na semana passada na Câmara dos Deputados. Enfraquece a lei de improbidade administrativa, mas ele ainda não tem previsão de votação no Senado. A tendência do Senado, contudo, é de aprovação das mudanças na lei de improbidade. Os senadores independentes que têm o combate à corrupção como compromisso de mandato são minoria na casa, o que pode acarretar na aprovação da lei. Bom, a gente vai discutir esse assunto com o presidente da Associação do Ministério Público, o promotor de justiça Alessandro Sanmartin de Gouveia. Ele é contra a aprovação da lei e acredita ser um retrocesso na justiça do país. Bom dia, promotor. Antes de tudo, eu queria que o senhor explicasse de uma forma muito simples, né? Porque a sociedade não consegue, muitas das vezes, alcançar essas mudanças, principalmente quando se tratam de leis. Que o senhor explicasse rapidamente como era e o que está sendo proposto a partir de agora. Bom dia, Álvaro. Bom dia aos ouvintes do seu programa. Para nós da Associação Amazonense do Ministério Público, é um prazer muito grande poder trazer esse assunto para toda a sociedade. Como é que funciona hoje, né? Porque a lei ainda está em vigor. A lei de improbidade administrativa, ela classifica 3 tipos de atos que ela denomina como de improbidade administrativa. Aqueles atos ilegais ou contrários a princípios constitucionais da administração pública que causem dano ao erário, né? Por exemplo, a prática de algum ato de peculato, né, de apropriação de recurso público, o enriquecimento ilícito do servidor público, do agente público, né, que ele acontece quando, muito provavelmente, não tem uma fonte lícita no incremento patrimonial desse servidor. Isso geralmente está relacionado à corrupção. E nós também temos os atos que a lei atual estabelece como violadores de princípios, que podem não necessariamente causar um dano material, patrimonial ao erário, ou gerar um enriquecimento ilícito por parte do agente público, né? Como o que acontece em razão desses atos, a exemplo da nomeação de parentes, que seria o nepotismo, né? Então, hoje, esses atos são todos passíveis de punição por meio da Lei 8429 de 92, que é a atual Lei da Improbidade Administrativa. E, desde 2018, foi montada uma comissão de juristas na Câmara para rever essa lei e aprimorá-la, né, para que ela se tornasse um instrumento mais eficiente. E foi apresentado um projeto, que essa comissão de juristas era capitaneada, inclusive, pelo ministro do STJ do Amazonas, o ministro Mauro Luiz Campbell, e no final do ano passado, esse projeto foi concluído na comissão especial e começou a tramitar na Câmara. Porém, nessa comissão, ele recebeu um substitutivo, que é de relatoria do deputado Zaratini. E só para que o seu ouvinte tenha noção da gravidade desses substitutivos, o próprio relator, o próprio proponente do projeto de lei votou contra o próprio projeto, porque ele disse que as emendas que foram colocadas desfiguraram tanto o projeto dele que afrouxou o combate à corrupção e à improbidade administrativa. Então, hoje, o cenário, com a nova lei, ela tem pontos que avançam, que aprimoram o sistema de proteção, mas ela possui outros vários pontos que são muito nocivos. Bom, o senhor falou aí que o próprio relator, ao ver que os colegas, né, parlamentares começaram a fazer emendas ao projeto que desfiguraram a proposta inicial, e, obviamente, ele acabou votando contrário ao que ficou, né, digamos assim, do projeto. Eu queria que o senhor pontuasse pelo menos 2, até porque não dá para a gente falar de todos, mas 2, assim, que seriam mais graves, que foram emendados e que estão aí a vias de ser aprovado. Tá.
Por exemplo, nepotismo. Certo. Havia uma proposta de punir o nepotismo. Certo. Só que foi incluído um parágrafo no dispositivo que exclui da esfera de improbidade o nepotismo para os agentes detentores de mandato eletivo. Então, aquele que nomear parente até o 3º grau, não responde... qualquer outro agente é improbidade. Mas para o detentor de mandato eletivo, e aí você cria uma antinomia, né? Você parece que pune, que você regulamenta, porque tem lá, considera-se improbidade o nepotismo, resumindo aqui para o seu ouvinte. Porém, no parágrafo, coloca uma exceção, dizendo o seguinte: a indicação ou a mera nomeação, a indicação política ou a mera nomeação feita pelo detentor de mandato eletivo não configura improbidade. E aí eu me pergunto, quem é que tem poder de nomear, né? Marcado por essa norma? Exatamente, porque quem tem poder de nomear é o próprio detentor do mandato. Né? Ele é quem realmente consegue ter poder para fazer nomeações em cargos eletivos, em cargos de confiança, né? Ele tem o poder para isso. A lei, inclusive, acho que foi feita para ele, né? Basicamente é isso, né? Isso. E um outro ponto, assim, que eu também destaco é a prescrição. Hoje, como é que funciona? A apuração de um ato de improbidade, ele ocorre, tem um prazo máximo de ocorrer até 5 anos após o término do mandato do agente público, né? Certo. A lei foi alterada, aumentou para 8 anos. Porém, começou a contar esse prazo desde a prática do fato. Então, imagine que um prefeito foi nomeado e pratica qualquer ato de improbidade no início do seu mandato. Se ele for reeleito e esse ato não for apurado, ao final do 2º mandato ele não responderá mais por esse ato anterior. Isso se ninguém fizer nada. Mas se o Ministério Público, no início do mandato, fizer como faz comumente, instaurar um inquérito civil, tem um parágrafo que diz o seguinte: se houver instauração de inquérito civil para apurar o ato da improbidade, interrompe-se a prescrição, ou seja, o prazo que era de 8 anos zera. Só que quando ele zerar, ele vai voltar a correr pela metade. Ou seja, 4 anos. E reduz o prazo para prescrição, na prática. Reduz o prazo da prescrição na prática e mais, ainda diz o seguinte: o Ministério Público só tem 1 ano para concluir a investigação. Então, se for um ato de desvio de recurso público, de dano ao erário, que eu precise de quebra de sigilos bancários e fiscais, essa é uma investigação complexa que dura naturalmente mais de 1 ano. Então, assim, ela avança em alguns pontos, ela prevê o acordo de não persecução civil, que pode facilitar a aplicação de punições, mas ela também traz várias pegadinhas, que eu posso dizer assim, que parecem que melhoram, mas no fundo elas colaboram para um afrouxamento do combate à corrupção. Muito bem. Esse projeto de lei está em que fase lá no Congresso? Só para a gente ter um resumo agora para as políticas. Ele foi aprovado pelo plenário da Câmara. Quando? E aqui eu registro nós tivemos contatos com o deputado Sidney Leite, que votou não contra esse projeto, votou não a esse projeto, e uma vez aprovado pela Câmara, ele seguiu para o Senado. E no Senado a gente vai tentar contato também com os parlamentares amazonenses para esclarecer e, quem sabe assim, conseguir reverter essas emendas, né, corrigir esses problemas para que sim o Congresso produza uma lei que seja eficiente e auxilie a sociedade brasileira a extirpar da sua convivência a improbidade administrativa e a corrupção. Muito bem, conversamos aqui com o promotor de justiça, que também é presidente aqui da associação, né?
dos promotores. A gente na verdade, só registra aqui que esse projeto foi aprovado agora no dia 15, né, na Câmara, e deve seguir, obviamente, já deve ter sido encaminhado ao Senado. Sendo feitas alterações ao Senado, ele tem que voltar à Câmara Municipal para uma nova votação, né? Então, aí um trabalho político também, né? Imagino eu que as associações devem estar trabalhando lá em Brasília, mas a sociedade precisa entender, e eu acho que essa é a preocupação do Ministério Público, que é o órgão fiscalizador, e que aqui, viu, promotor, a gente vem fazendo reiteradas, né, afirmações de que o Ministério Público tem o dever e a obrigação de fazer as investigações, porque só assim a gente consegue identificar aquilo que está errado ou não na administração pública, na administração do dinheiro público. De qualquer forma, nós vamos aguardar, vamos continuar acompanhando. A sociedade precisa realmente ficar alerta, porque é através dessas leis que a gente vai norteando todo o caminhar da democracia brasileira. E se nós defendemos, né, a investigação, se nós defendemos a punição daqueles que usam de forma irregular o dinheiro público, a gente precisa, nesse momento, ficar atento a que essas leis que estão sendo produzidas no Congresso Nacional, para depois a gente não ficar só reclamando sem ter poder de mudar nada, porque a lei diz uma coisa e a sociedade quer outra. Exatamente, perfeito. Obrigado, então, obrigado, muito obrigado pela sua participação aqui. Alessandro Samartã participou conosco aqui no Jornal da Cidade. Obrigado e bom dia a todos. Bom dia, 7h43.